principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. Estamos no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 23 de novembro de 2022. É uma quarta-feira cheia de notícias, cheia de surpresas, né, para todos. Enfim, nós tivemos hoje mais uma conferência aí do partido do PL falando sobre as urnas, né, rebatendo aí como o Alexandre de Moraes tinha dado 24 horas de tempo para o PL. Eles foram até lá e as coisas estão se desenvolvendo, né? Quem pensava que eles não tinham provas, que eles não tinham nenhuma base para sustentar essa briga, se enganou, porque ninguém entra numa briga tão grande como essa se não tem a carta na manga, né? Então a gente está vendo que realmente é um momento decisivo. E é uma briga de gente grande e nenhum dos lados vai arredar o pé. Então, e agora é um momento realmente decisivo da história do Brasil. E hoje eu trago como meu convidado aqui para falarmos sobre o que está acontecendo no nosso país e os projetos que estão aí em evolução, em andamento dentro do Congresso, o nosso senador Eduardo Girão, e eu quero mostrar para vocês, antes que chegue o deputado, um vídeo que foi lançado ontem no canal do deputado, que ele faz um anúncio, e eu quero começar falando com ele sobre isso. Então, joga na tela e vamos ver qual foi o recado do senador no dia de ontem, no seu Instagram. De transparência do Senado Federal, na presença do senador Reis, do senador Guaraci. Acabamos de aprovar, é uma grande notícia aqui para o povo brasileiro, que é uma sessão especial de debates, trazendo para cá aquele funcionário exonerado do TSE, nas vésperas da eleição, que deram 3 motivos no dia só para a saída dele, chamando ministros de Estado, tanto o Fábio Faria das Comunicações, como o ministro Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, aquele argentino que fez uma denúncia que é um assunto proibido no Brasil, o delegado Protógenes também, que já tinha feito denúncias aqui no processo eleitoral, e muitas outras autoridades, para que a gente possa entender o que está acontecendo no Brasil, buscar a verdade com muito respeito, mas de forma obstinada, não é isso, senador? Estamos tratando desse assunto nessa comissão de transparência. Nós trazemos a verdade, nada mais do que a verdade. Então, ministros de Estado, pessoas importantes da República Brasileira vão aqui debater nesta comissão de transparência. Portanto, assistam, participem, e nós só queremos a verdade. O que você quer, que está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil. Estamos juntos. Nosso povo brasileiro, primeiro, parabenizando a atitude do nosso senador Girão, que comandou essa sessão, para nós convocarmos as pessoas que podem nos dar devida informação para tranquilizarmos o povo brasileiro. O que de fato aconteceu nessa eleição? O povo brasileiro quer transparência, o povo brasileiro quer verdade. E para isso nós estamos trabalhando e queremos que o povo brasileiro seja ciente de tudo que aconteceu. Isso é nosso dever como patriotas. Muito bem. Seja muito bem-vindo, senador Eduardo Girão. Boa noite. Muito boa noite, Karina. Sou um admirador do seu trabalho. Estou aqui diretamente do Senado Federal e tendo essa oportunidade de batermos um papo sobre esse momento do Brasil. E estou aqui muito feliz em estar podendo participar desse bate-papo contigo. Bom, senador, uma semana de ferro e fogo, né? Eu imagino que os ânimos aí dentro do Congresso não sejam dos melhores. Qual é o que o senhor pode falar sobre o que está acontecendo, o cenário atual? Como está o Congresso hoje? Em primeiro lugar, eu sou um otimista por natureza, tenho muita esperança que nós vamos fazer essa virada, né? Cada vez mais o brasileiro está gostando de política, está acompanhando. Você vê que nós estamos numa Copa do Mundo.
e só se fala em política. Isso eu nunca vi, né? Fiz 50 anos agora, eu nunca vi. Eu sou um apaixonado pelo esporte, pelo futebol, e é impressionante como o clima mudou. Ou seja, o brasileiro se apropriando da sua vida política, da cidadania, e essa cobrança sempre respeitosa, ordeira, pacífica, ela faz a diferença. Se tem uma coisa, Karina, que eu aprendi aqui nesses 4 anos quase de mandato, é que o político respeita um povo organizado que sabe se manifestar. Então, isso está chegando aqui. E eu vejo com muito bons olhos que tudo aquilo que a sociedade espera em termos de demandas legítimas a partir da população aqui na casa, e hoje uma demanda que é da direita, que é da esquerda, que é contra governo, que é a favor de governo, são os abusos que está todo mundo vendo de alguns dos ministros dos tribunais superiores. E o Senado sempre engavetou. São 50 e quase 60 pedidos de impeachment, todos engavetados, em 133 anos da República, o Senado omisso, antes estava de joelho, agora eu acho que está no chão, e a sociedade é que vai nos levantar, chegando próximo, cobrando seus representantes, e a gente vai conseguir, pelo menos com essa nova formação que está vindo aí, eleita agora 1/3 dos senadores, eu estou muito otimista que esse clamor cada vez maior da população brasileira, do cidadão de bem, que quer a justiça, que quer a verdade, ele vai ser ouvido e nós vamos reequilibrar os poderes, Karina, reharmonizar, ter uma verdadeira independência, porque hoje o que a gente está vendo aqui é o Poder Judiciário, STF, TSE, esmagando os demais poderes da República. Então, eu acredito que isso já deu, e a gente está tomando medidas aqui com apoio cada vez maior dos brasileiros. Senador, esse processo, né, de chegarmos até aqui, porque realmente nós estamos no fundo do poço, né, e esse caminhar, né, tolhendo cerceamento, né, das liberdades das pessoas, tolhendo o ir e vir das pessoas, isso a gente já fala desde a pandemia. Muitos dos políticos que fazem parte desse Congresso, eles ficaram calados durante esses anos, né? Eles não se manifestaram achando que estava tudo normal, que estava tudo bem e que seria um processo passageiro e que seria, depois da pandemia passa, vamos ficar aqui, depois a gente vê, tudo pela saúde, depois da saúde veio a política, enfim. O senhor não acha que é um pouco tarde para resolver essa situação com o Senado? Porque o Pacheco está ali dentro ainda, né? Como que vocês, os senadores, observam os atos de Pacheco, que, por outro lado, foi eleito por vocês, né? Ali dentro. Nós somos... Eu não tenho essa culpa, não carrego essa culpa de ter votado no geral, no Pacheco. Eu falo do senhor como representante. Inclusive, eu sou favorável, e eu acho que o que vai decidir, Karina, estou falando isso pela primeira vez aqui, a partir da sua pergunta, nós estamos chegando no processo de eleição do Senado. Em fevereiro, dia 1º de fevereiro, teremos a eleição. Eu acho e espero que os brasileiros assistam a essa sessão e participem desse processo como uma final de Copa do Mundo, tá? Com o Brasil jogando. Porque nós vamos ter a candidatura do Pacheco, já está trabalhando aí nos bastidores, inclusive pelo que se fala aqui nos corredores com apoio do PT, e a gente precisa mudar, né? Esse novo Senado tem essa obrigação moral de mudar, com todo respeito à pessoa do Pacheco, que tem virtudes também, mas deixou muito a desejar na sua gestão com relação a essa questão. Nem o voto de censura foi pautado ainda, né? Ao que aconteceu com veículos de comunicação no Brasil, com jornalistas, com pastores, com artistas, com parlamentares, né? Nós estamos a nossa liberdade de expressão
está sendo caçada de forma implacável. Os conservadores apenas. Conservadores. E eu acredito que o voto aberto, e é esse ponto que eu queria chegar com você. Eu, desde o início aqui do mandato, eu defendo o voto aberto e tenho mostrado o meu voto. E isso alguns colegas também têm feito. Eu acho que vai decidir essa eleição. Porque a sociedade, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, ela não aceita. Absolutamente, a sociedade que está gostando de política, que está acompanhando, não aceita que o presidente Rodrigo Pacheco seja reeleito depois de tudo que aconteceu. Bom, E as eu pessoas espero. não aceitam nem que Lula tenha sido reeleito, aliás, um processo completamente duvidoso, onde Parcial. a maioria da população ficou realmente... quando você observa uma pessoa que sai da cadeia, não poderia ser elegível de maneira alguma, e a gente vê um Senado e um Congresso que se cala diante desse processo, realmente gira e causa revolta na população. É normal? É verdade, você tem razão. Você tem razão. Eu acho que ali tinha que ser o grito, não apenas do Senado. Quando foi rasgada a Constituição, naquele momento da questão da descondenação do Lula, o voto do Fachin, no meu, assim, totalmente descabido, né? Mudando o CPF, mudando o CEP, perdão. E depois de tanto tempo, né, foram descobrir isso. Então, eu acho que faltou gritar, faltou toda a sociedade gritar. Gritaram poucos. Né? Acho que até o presidente da República tinha que ter gritado na época, claro, né, com mais força. Então, eu acho que foi tendencioso. Eu tenho denunciado isso. O processo você vê que calaram o empreendedor Luciano Hang, com 12 milhões de seguidores. Ele deixou, há 3 meses da eleição, 2 meses, se eu não me engano, 12 milhões de seguidores órfãos. E o que é que o Luciano Hang fazia? Vamos lá. Ele mostrava, ele comparava os governos. Eu era seguidor do Luciano Hang. Mesmo discordando, e faz parte da democracia você discordar de um ponto ou de outro, mas eu adorava, gostava muito das redes sociais dele, porque ele comparava os governos do PT com o atual governo, e ele colocava verdades ali que incomodaram tanto o sistema, que o sistema tirou o Luciano Hang. E fez isso com muita gente. Então, foi parcial. Aquele voto, democracia a gente vê depois, foi o capítulo mais triste durante toda essa eleição. Aquele voto da ministra Carmen Lúcia, né, dizendo que a censura é inconstitucional, que a liberdade de expressão tem que ser garantida, mas até o dia 30 poderia flexibilizar. E aí o Lewandowski falou outras situações absurdas para justificar o voto. E nós tivemos o voto, a decisão, democracia a gente vê depois. Tivemos a questão das inserções subtraídas de um candidato e que era 154, depois já veio o relatório dizendo que é 1 milhão. A gente precisa entender isso, né? Porque aconteceu, segundo a Associação Brasileira, a Associação Baiana de Rádios, colocou isso. Nós, inclusive, estamos chamando na semana que vem para uma audiência pública essa associação. Outros pedidos que você vê que o placar era um absurdo. A cada 6 decisões pró-Lula, tinham uma pró-Bolsonaro. Então, ficava, assim, uma coisa muito tendenciosa, né? E a gente viu durante o processo, podia chamar de genocida o atual presidente da República, mas não podia chamar o ex-presidente condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, né? Não podia chamar disso, daquilo, né? Então, ficou uma coisa tão feia, sabe, Karina? Que foi parcial no meu modo de entender. Agora, essa questão da eventual fraude nas urnas, a gente está fazendo, nosso papel buscar a verdade aqui. A sociedade está irrequieta, está se manifestando nas ruas, de forma, no meu modo de entender, pacífica, democrática, né? Nos quartéis. Talvez o local ideal dessa manifestação
poderia ser aqui, em frente ao Senado, que tem o poder constitucional para deliberar sobre impeachment de ministros, por exemplo, mas eu vejo que na semana que vem vai ser chave, porque nós chamamos aquele argentino que fez denúncias, chamamos até, como você viu no vídeo aí, o delegado Protógenes, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Defesa do Brasil, o ministro das Comunicações, que falou sobre essas inserções subtraídas, chamamos também o jurista Ives Gandra Martins, a Polícia Federal, o presidente do Instituto do Voto Legal, se eu não me engano é Carlos Rocha, que embasou esse pedido do PL para a invalidação das eleições. Então, tudo isso nós vamos, na semana que vem, com a sua audiência muito importante, vai ter aqui muitos parlamentares, já confirmaram a presença, e a gente espera ouvir e que não sejamos censurados por estarmos tentando buscar a verdade. Senador, agora, explica para as pessoas como que isso vai acontecer, esse debate vai acontecer. Quem vai estar ouvindo essas pessoas? Por exemplo, o Rodrigo Pacheco, ele vai estar presente? Ele vai ouvir essas pessoas? Vamos lá. É feito aqui na casa, é feito no Senado Federal. Agora eu estava no plenário, que fica a 50 metros de onde eu estou falando com vocês. Muitos parlamentares me confirmaram que estarão presentes, fazendo perguntas, porque nós não somos técnicos, Karina. Então, a gente quer ouvir os técnicos. Nós já fizemos aqui, nesse semestre, sessões para ouvir técnicos, e os técnicos vieram. Só não vieram técnicos do TSE, porque o TSE não mandou. Só não vieram os ministros do Supremo e do TSE. Foram convidados, mas nem satisfação eles deram. Agora vieram juristas, vieram ministros de Estado, a sociedade participou, sociedade civil organizada, e isso tem uma repercussão grande dentro da casa. Por mais que o presidente Rodrigo Pacheco não venha, não participe, acredito que não venha mesmo, mas isso repercute aqui dentro, porque a partir dessa audiência pública, dos dados que nós recebermos, discutirmos, a gente pode deliberar sobre certas situações. Então, o que é que eu digo para você? Nós já tivemos 3 audiências públicas, uma sobre ativismo judicial, uma sobre segurança e transparência nas urnas, outra sobre aquele famigerado inquérito inconstitucional das fake news. E foi muito interessante tudo que nós ouvimos, peças de impeachment foram feitas a partir daí, e eu vejo que pega mal a cada vez que os ministros do Supremo não vêm, porque fica evidenciado que eles não querem dialogar sobre democracia com essa casa, que eles não respeitam essa casa e nem a população, porque nós estamos aqui representando os brasileiros. Então, se eles não vêm, não dão satisfação, mas preferem ir aí para a Europa, preferem ir para Nova York, falar nesses eventos que eles foram, fica muito feio, porque não atravessam a rua para vir aqui falar com a gente, mas vai para Nova York falar sobre isso. Então, as pessoas tiram as suas próprias conclusões. O brasileiro de bem tira as suas próprias conclusões. Mas os brasileiros, senador, eles já tiraram as conclusões dele. O povo já sabe quem é quem nesse jogo nefasto. Essa é a questão. A questão é que continuamos ainda num sistema cíclico, né, que está ali girando, aonde todo mundo sabe o jogo que está acontecendo. Tá aqui, todo mundo sabe. Exato. O jogo está aqui, ó. É o infinito. São pouquíssimas pessoas que estão realmente que têm coragem de enfrentar, como o senhor que está ali, realmente fazendo um trabalho excepcional nesse momento, de trazer, né, o impeachment agora, que o senhor também acabou de depositar hoje com mais 5 senadores, né, deputados e senadores que hoje protocolaram o impeachment do Barroso, que eu tenho aqui, não sei se eu posso mostrar, acho que não. Mas, pode. Enfim, posso.
Pode, então, pode colocar na tela que hoje foi protocolado esse impeachment. Agora, qual é o processo? Porque muita gente que está em casa, por exemplo, a gente fala muito... a decisão de contestar apenas o segundo turno. Esse não, Jean, esse é o que aconteceu hoje sobre as urnas, é um documento. Mas muita gente, senador, que está em casa, não entende o processo jurídico, o processo que precisa ser feito, né, esse tramitar no Congresso. Então, a partir do momento que os senhores protocolam o impeachment do Barroso, que foi protocolado hoje, o que acontece daqui para frente? Quais são as próximas etapas? Ótima pergunta. Primeiro, eu queria explicar sobre esse símbolo do infinito que eu mostrei há pouco. Você foi perfeita. Existe um círculo vicioso. Os processos de senadores, só para as pessoas entenderem por que não anda, muitas vezes, as coisas aqui para investigar. Porque nós, Senado Federal, nós é que temos o dever de buscar investigar constitucionalmente. Nós é que temos os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores. Por que isso não acontece, não vai para frente muitas vezes? Primeiro, o presidente da casa, ele tem a prerrogativa de colocar em pauta o que ele quer. Está errado, não democratiza isso. Nós temos, inclusive, projetos de resolução legislativa para mudar isso, para que o colegiado coloque isso na votação. Mas nós somos minoria ainda. O foro privilegiado, o fim do foro privilegiado é o grande câncer. É a grande blindagem hoje, a corrupção e a impunidade no Brasil. Por quê? Porque os processos dos senadores, por causa do foro privilegiado, ficam na mão dos ministros de Supremo. E os processos dos ministros de Supremo, de eventuais desvios de conduta, abusos, ficam nas mãos dos senadores. Então, é um poder que protege o outro. É simples a gente entender. Esse pedido de impeachment do Barroso são 3 pilares. Um deles, Karina, é a questão de uma atividade político-partidário que, no nosso modo de entender, ele exerceu aqui na PEC do voto auditável. Você lembra que na véspera da eleição da PEC do voto auditável, o ministro Barroso, como presidente do TSE, ele veio ao Congresso Nacional e articulou, fez reunião com lideranças partidárias, e estava, pela contagem da própria imprensa e tudo, a maioria dos deputados eram a favor de aprovar a PEC do voto auditável. Depois da vinda do ministro aqui, presencialmente, coincidentemente, as lideranças partidárias trocaram parlamentares que eram a favor da PEC do voto auditável por parlamentares contra a PEC do voto auditável. E não passou na comissão especial. Ali houve, no nosso modo de entender, uma interferência direta de um poder sobre o outro. Não se respeitou a independência, a harmonia entre os poderes. E esse é o primeiro embasamento dessa documentação robusta que a gente tem do pedido de impeachment do ministro Barroso. Segundo, você já ouviu falar na ONG Open Society do George Soros? Claro. É uma ONG mundial que quer porque quer legalizar o aborto e as drogas aqui no Brasil. E o ministro fez palestras a convite dessa ONG e ele votou sobre um processo que está no STF para liberar o porte de drogas. Então, isso é um conflito de interesses e ele deveria ter se declarado, no nosso modo de entender, suspeito para votar. Então, infringiu lá vários códigos do magistrado e ética e a própria Constituição Federal. Terceiro, semana passada, em Nova York, vazou uma foto privada num restaurante onde ele e o advogado Cristiano Zanin, advogado do Lula, estavam jantando.
E o ministro Barroso votou naquele processo que tornou ali, trouxe o Lula de volta para as eleições e anulou condenações da Lava Jato. Ele teria, no nosso modo de entender, que se declarado suspeito também. Então, esses 3 pedidos, não é a questão do perder o Mané, né, que ali é um desrespeito ao povo brasileiro, no meu modo de entender. Não é a questão de ele não ter vindo ao Senado, porque foi um dos ministros que foi convocado esse ano, que foi convidado esse ano para vir, e nem apareceu, nem deu satisfação. Não é isso o desrespeito ao cidadão, é o desrespeito à Constituição brasileira através desses 3 pontos que estão lá com fatos determinados e que a gente espera, com o apoio do povo brasileiro, que os senadores se sensibilizem, porque o Rodrigo Pacheco faz o que a maioria quer, né? É assim a regra do jogo, como funciona politicamente, e a gente espera que, de uma forma ordeira, pacífica, respeitosa, a população cobre os seus representantes para que coloque esse pedido de impeachment em pauta para que a gente possa votar e buscar a verdade sobre tudo isso. Bom, falando sobre o Zanin, o advogado Zanin, desse jantar tete-a-tete, né, como se diz, rendeu frutos, senador. Rendeu frutos porque ele assume a relatoria de combate à corrupção no grupo de transição de Lula. Hoje saiu a notícia, né, que nós temos a notícia aqui, que ele assume Então, assim, o que o povo está indignado é de a gente ver esse aparelhamento, novamente, né, sendo orquestrado por um partido político, onde os ministros da Suprema Corte, que deveriam ser imparciais sobre todas as situações, principalmente jurídicas, né? Isso não existe. Eu acho que esse ativismo que a gente está vendo no Brasil, nós já vimos aqui na Itália, na época do Manipulita, não sei se vocês se lembram aí no Brasil, foi um período, uma mancha na história dos italianos, e a gente sabe muito bem que os juízes, quando entram nesse circuito, eles colocam... Aqui a gente teve candidatos políticos, pessoas normais que foram para a cadeia sem direito ao contraditório, só porque simplesmente a ideologia deles não era compatível, eram inimigos políticos. Então, inimigos políticos para essa gente não tem piedade. Eles realmente agem dessa forma. E nós já tivemos a escola aqui. Tanto que quando tudo isso começou a acontecer no Brasil, e vendo o andar da carruagem, era realmente inevitável que nós dessemos de cara no muro, contra o muro. E que quando realmente eles tomassem o poder, a perseguição política e a crueldade só potencializa, né, dentro desse sistema. Então, a gente está vendo realmente uma afronta e parece, senador, que essas pessoas... Eles não têm medo de ninguém, eles não têm absolutamente respeito por ninguém, nem mesmo pela Constituição, porque no país hoje foi instalado um estado de polícia, né, onde não se age só através de uma administração só e sem a Constituição. Sem devido processo legal, sem PGR, virou uma zorra. Né? E é a certeza da impunidade, né, Karina? A certeza Exato. Da impunidade. E como, senador, como reorganizar, reiniciar esse sistema? Porque sinceramente, o senhor é muito otimista e eu tenho inveja do seu otimismo, porque adoraria tê-lo, mas como que o senhor avalia e vê esse cenário daqui para frente, nos próximos, Vamos lá, Karina. Nos próximos dias? Perfeito. A gente aprende na vida filosoficamente, eu aprendi que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Então, esse sofrimento que o povo brasileiro está tendo, e uma parte dos senadores tem acolhido isso com as injustiças que têm acontecido uma atrás da outra,
está gerando um despertar muito grande de consciências no Brasil. Pode ter certeza disso. Eu sou um parlamentar que vou na feira, vou no comércio, vou nas ruas, nas praças, e eu converso com as pessoas e eu percebo um levante muito interessante sobre isso. Você está aí falando comigo da Itália, que não por acaso, eu acredito que tem um paralelo que já aconteceu aí, que está acontecendo aqui, mas o desfecho pode ser diferente, que é a Operação Mãos Limpas. Aqui a gente teve a Lava Jato. Eu, inclusive, estou aqui hoje conversando com você, como estando senador da República, porque fui inspirado pela Lava Jato, né? Acompanhava cada fase, vibrando com a minha família, porque ali a gente acreditou que a justiça seria para todos. Mas quem conhece um pouco a história da Operação Mãos Limpas, aí na Itália, sabe que o crime iria reagir. E o crime reagiu. Reagiu em vários setores da sociedade, né? Inclusive no parlamento, com a votação do abuso de autoridade na calada da noite, né? E decisões aí absurdas do nosso judiciário. Mas isso, veja bem, eu estou muito otimista com essa turma que está vindo. E olha só a simbologia. Até dois personagens, servidores públicos exemplares, que participaram dessa Operação Lava Jato, que rendeu filmes. Quem não assistiu ainda, o filme da Polícia Federal, né, A Lei é para Todos, o Mecanismo, aquele seriado de uma plataforma aí, é muito importante que a gente assista e reveja e relembre, porque a gente não pode deixar esse legado morrer. E olha só, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estão agora vindo para a cozinha. Olha que sinalização interessante, né? E muitos outros cidadãos que vêm das ruas, que vieram com esse movimento da sociedade de querer que os poderes voltem a serem independentes, harmônicos, né? E que haja respeito, que é a regra da boa convivência. Então, eu sou muito otimista com o futuro, espero que o quanto antes, o que eu puder fazer para que seja o quanto antes, eu gostaria e vou fazer, mas eu estou, a partir de 1º de fevereiro, eu vejo maior possibilidade com a mudança na presidência do Senado. E aí eu quero convidar a população brasileira, repito, vocês vão ser o trunfo dessa mudança, o brasileiro vai ser o trunfo dessa mudança, com o voto aberto, com uma cobrança respeitosa, ordeira, pacífica. Eu acho que nós vamos poder mudar o Senado, e aí sim, com a mudança, as pautas importantes vão entrar. O fim do foro privilegiado, que olha só que interessante, Karina, para dar uma boa notícia para as pessoas que estão desesperançadas, e eu entendo, compreendo. Mas o fim do foro privilegiado já foi votado aqui no Senado há 5 anos e foi votado por unanimidade. Agora, qual era a aposta, talvez? É que ia ficar dormindo lá na Câmara dos Deputados. Mas o foco da sociedade tem que estar no Congresso. Então, vamos cobrar o presidente da Câmara, se não for esse o próximo, que vote o fim do foro privilegiado, porque tira os processos dos senadores e deputados e joga para a primeira instância. Isso aí já tira das mãos dos ministros dos tribunais superiores. Segunda coisa que a gente precisa votar, e vocês precisam nos cobrar, o fim do cumprimento da prisão, a volta do cumprimento da prisão pela segunda instância, né? Como é na maioria dos países. Parece que o Brasil e a Itália estão parados no tempo. Olha só a coincidência desse bate-papo nosso aqui. Mas o mundo todo. Eu morei nos Estados Unidos. Lá julgou, errou, preso, né? Então, eu acho que essa segurança... A parte é que nos Estados Unidos não tem uma Suprema Corte como a nossa. Porque e não é para nada republicano. Não é republicano isso. A gente não está falando de um país republicano. Você já viu alguma entrevista, Karina,
Eu sinceramente, não me recordo. Eu nunca vi uma entrevista de um ministro da Corte Suprema Americana. E a gente vê o tempo todo aqui no Brasil os ministros fazendo palestras, dando entrevistas para blogueiros. Não existe, é uma coisa completamente descabível que a gente está vivendo. Realmente é uma inversão de valores total e absoluta, a gente não está vivendo realmente uma república, muito pelo contrário, democracia, então, nem se fale, porque isso daqui já foi abolido há muito tempo. E eu vou além, eu acho que a partir do momento que nós começamos a ver que realmente os poderes não estão equilibrados e que, diante de tanta arbitrariedade, diante de tanto totalitarismo, e removendo os poderes também dos senhores senadores, deputados, de um Congresso, até mesmo um presidente que ficou de mãos atadas, que não conseguiu também executar o seu mandato da maneira transparente, não é nem transparente, porque ele foi muito transparente, mas de uma maneira aberta, como ele deveria ter feito. Durante a pandemia, usaram a pandemia para descarregar tudo nos governadores. Os governadores tiveram aí livre-arbítrio para fazer o que quiseram com o dinheiro público. Hoje a gente vê um PT voltando ao poder e reclamando que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para quê? Não tem dinheiro para o conforto deles. A gente vai falar de novo desse teto de gasto, que esse famoso orçamento secreto de 200 bilhões que eles exigem antes mesmo de começar um governo, ou seja, já endividando um país, quebrando uma economia, né, senador? Porque, na verdade, a gente sabe muito bem que esse modus operandi de governos socialistas, a primeira coisa que eles fazem é minar a economia de um país. E eles fazem o quê? Eles usam a pobreza para penetrar a miséria total e absoluta. Então, é muito claro isso. E eu tenho tenho muito respeito pelo povo brasileiro, porque, vendo de fora, eu vejo no macro, né? A visão que eu tenho daqui é diferente da quem está aí dentro do Brasil. E eu vejo um povo que é capaz de fazer realmente a diferença no mundo, de mostrar para o mundo como realmente faz valer os direitos do cidadão. O povo brasileiro, ele é um povo muito guerreiro, é um povo que não se arrende de jeito nenhum, e muito mais que quando ele está do lado da razão. Então, o povo brasileiro hoje está do lado da razão. E o povo brasileiro foi muito paciente. Hoje é um povo completamente politizado, graças a Deus. De 2018 para cá, muitas coisas mudaram, e esse processo de expansionismo, né, da mente e de intelectual que o povo brasileiro viveu, ele é irreversível. Embora esse Supremo queira minar e tratar todos como criminosos, tratar todos como antidemocráticos, enfim, fazendo essa série de adjetivos completamente descabíveis, desproporcionais com a cena que a gente já está, o cenário atual que a gente está vivendo, o povo hoje realmente ele pode mudar, mas não é justo deixar isso na mão do povo, entende? É isso que eu fico... Tem muita gente inocente na rua que a gente não sabe aonde vai parar isso daí. Porque é uma situação que realmente estou preocupada com o povo que está na rua. E o povo não tem segurança. Quem vai dar segurança a esse povo? Quem garante a segurança, não só física, mas jurídica dessa gente, que está sendo o tempo todo? Tem ministro que chega e dá 100 mil de multa para lá, se censura de cá, você vai sair de processo daqui... virou faroeste. CNJ que não vê as crianças dos protestos do MST, mas vão lá fiscalizar as crianças que estão no protesto. Então, assim, o MST que já começa a invadir propriedades privadas. Então, a gente vê... São dois pesos e duas medidas, né, Karina? O que a gente vê... Muito claro. Mas isso não vai acabar bem, né, senador? É essa a questão. Eu espero que acabe. Eu acredito muito, Karina, eu acredito muito na capacidade de reflexão do ser humano, independente de quem seja. Mas lá em cima tem que... Pois lá em cima mesmo. Eu acho que tem familiares que devem estar chegando, se sensibilizando. Eu acredito muito que aconteça
choque do bom senso, dizer, rapaz, eu já fui longe demais. Não dá para sufocar isso. Porque é aquela história da mola. Cada vez que você vai jogando a mola contra uma parede, contra uma coisa, apertando, tentando, ela volta com força. E o povo brasileiro é um povo pacífico, honesto, trabalhador, e está sendo vilipendiado. Cansou de ser mané. Vilipendiado. E essa expressão, você vê que a gíria que o ministro Barroso usou, ela é muito simbólica, muito emblemática, porque quem já foi assaltado, eu já fui, quem já foi assaltado, sabe que o meliante, né, o assaltante ali, chega e diz, perdeu, mané, quando está tomando o celular, quando está tomando uma bicicleta, um carro, enfim, ele usa essa gíria. Então, foi muito infeliz a frase, foi um desrespeito ao brasileiro, quando o ministro usou isso, porque isso traz uma memória violenta a nós. E a gente fica pensando, perdemos o quê? Foram os direitos da gente que foram subtraídos? Né? Então, não é só para o bem físico, pode ser para outro tipo de bem. Então, eu acredito que essa consciência está sendo despertada. Aqui dentro do Senado, muitos senadores estão incomodados cada vez mais com o que está acontecendo. E sabe aquela coisa da gota d'água que vai enchendo, tem uma hora que transborda. Então, eu acho que vai chegar essa hora do impeachment. Espero que seja o quanto antes. Para que possa, até de forma pedagógica, Karina, isso vai ser até pedagógico. Na hora que você abrir um processo, isso vai começar a vir, aquela coisa da ferida que a gente tem no braço, na perna, quando começa a sair o pus, que está começando a cura, né? Então, eu acho que vai ser necessário. Tudo que está oculto é bíblico, tudo que está oculto precisa ser revelado, né? Então, eu acho que é um processo, a natureza não dá saltos, é devagar, infelizmente ou felizmente, é devagar que as coisas acontecem, mas eu estou muito otimista e esperançoso, com fé que a gente vai conseguir um resultado positivo a partir de todo esse sofrimento, né? E eu me solidarizo com as pessoas que estão sendo taxadas de antidemocráticas no Brasil, né? Você vê famílias, crianças nas ruas, idosos, deficientes físicos, na chuva, sendo taxados. Infelizmente, porque infelizmente o Congresso fez com que as pessoas colocassem a própria pele nesse momento em jogo. Verdade. Essa é a coisa absurda, porque não fizeram a tarefa de casa. Não. Eu estou falando no geral, por favor. Mas você tem razão. Você tem razão. E eu acho que as pessoas... Você tem razão, Karina. Se encontram agora, tendo que lutar com as próprias mãos. Isso é uma coisa extremamente inadmissível. E as pessoas estão, eu acho que até na frente dos quartéis, porque não acreditam mais nas instituições, né? Mas ainda tem gente, eu não digo a maioria, mas ainda tem gente que acredita e está cobrando. Eu recebo aqui no meu celular, nas redes sociais, muita cobrança, eu faço questão de ler. E os outros colegas também fazem questão de ler. Então, eu acho que Mas o problema, senador, não é as instituições, porque as instituições, elas são respeitáveis. Ninguém questiona as instituições, mas sim as pessoas que ocupam essas instituições. Sim, claro. São coisas totalmente diferentes. Agora, eu queria mostrar um vídeo para o senhor aqui, para a gente... que isso, ele reflete, né? O processo eleitoral que nós acompanhamos durante esses anos, né, esses 4 anos de mandato de Bolsonaro, e o processo eleitoral agora para a reeleição. E a gente vê uma militância também da televisão, da mídia, da grande mídia, aparelhada ali com o Supremo Tribunal, né? E a gente vê ali uma nova ordem mundial se instalando, uma nova ordem no Brasil, dentro do governo brasileiro, através do Supremo. E eu quero mostrar esse vídeo para o senhor, porque é interessante a gente ver como a banda está tocando aqui no Brasil ultimamente. Coloca no ar, Jean. Vamos ver se ele vai...
Não, é o do Bonner. Esse também é outro caso que eu queria perguntar para o senhor, que se entrar agora, vamos ver se tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Eu juro que eu nunca vi um comportamento tão absurdo desse de um jornalista dessa maneira. A militância... Independente de quem é o presidente. A militância, infelizmente, tomou conta de algumas redações de veículos. Ontem mesmo, eu estava assistindo, questão de ética eu não vou falar aqui, mas eu até anotei e peguei o vídeo aqui, às 22h48, na emissora, falando sobre essa questão aí do pedido do PL, do Partido Liberal. Mas, olha, é estarrecedor os três. A repórter, que quem fez jornalismo sabe que a notícia tem que ser entregue. Não pode ter do repórter ali a opinião, né? Porque isso aí é uma coisa mais para comentarista. Mas foi a âncora dando a opinião direta, desqualificando completamente que a repórter e o comentarista foram 6 minutos de uma lavagem cerebral que quem não tem uma percepção cai. Mas quem tem um mínimo de crítica, consciência crítica, vê, poxa, estão querendo empurrar alguma coisa goela abaixo do que eles acreditam. E é isso que me incomoda, sabe? Essa questão de querer dizer que olha, é limpo, é atestado, não tem possibilidade. E por que não vem aqui com os técnicos discutir sobre isso? Por que impede que se haja auditorias? Então, o que eu vejo é o seguinte, existe, nesse debate, nessa entrevista, aconteceu uma coisa em outra, que, na entrevista do candidato Lula, que para mim foi chocante também, porque praticamente deu um atestado ali, disse, olha, já que o senhor está totalmente não deve nada à justiça, aquilo ali foi uma coisa que eu fiquei vermelho, eu digo, meu Deus do céu, não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Porque é profissionalismo que tá, mas acontece, fazer o quê? Mas as pessoas acordaram, as pessoas estão vendo isso perde a credibilidade quem? Perde a credibilidade o jornalista, perde a credibilidade o veículo, né? Então, eu digo para você, o caminho é sempre na base do respeito, da paz. Eu acredito na Constituição. Olha, eu sou contra qualquer tipo de bloqueio, contra o direito de ir e vir, de interromper o direito de ir e vir das pessoas. Acho que perde a razão, né? Por mais que o outro lado esteja agindo fora das 4 linhas o tempo inteiro, mas a gente não deve usar as mesmas armas. Eu acho que deve ter o respeito. E eu quero aproveitar um espaço desse, com tanta audiência que você tem, para parabenizar cada vez mais. Por exemplo, hoje nós tivemos 6 senadores que assinaram esse pedido de impeachment. E isso é coragem. É o senador Reis, do Rio Grande do Sul, o senador Lazier Martins, também do Rio Grande do Sul, o senador Carlos Viana, de Minas Gerais, o senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, e o senador Plínio Valério, do Amazonas. E esse movimento está crescendo, outros já estão interessados, e eu acredito que vai dar tudo certo, e nós vamos aqui estar para combater o bom combate. Com certeza, senador, eu vou deixar o senhor ir embora já, porque eu preciso fazer a última pergunta, porque eu fiquei hoje assistindo enfim, a conferência ali do PL, né, em relação das urnas, e eu ouvi o presidente, né, do PL
que ele disse que as manifestações, obviamente eles são a favor das manifestações na frente dos quartéis, mas que está acontecendo uma manifestação de caminhoneiros onde tem irregularidades e algumas... Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu queria mostrar para o senhor um vídeo que já entrou aqui antes, de caminhoneiros sendo presos. Tá? Eu queria saber como o senhor enxerga essa situação de caminhoneiros sendo presos, de MST invadindo propriedades e ninguém vê nada, ninguém coloca algemas nessas pessoas, né? Ainda mais com crianças que estão lá também. Depois tem as crianças que estão nos acampamentos com as mães e nas manifestações com as mães e chega o conselho tutelar para levar essas crianças. Enfim, voltando de novo, né? É que nem essa cena aqui dessa semana que a gente teve de caminhoneiros que estavam... Não estavam bloqueando a estrada, eles estavam num acostamento. E eles foram presos e algemados. Vai. É o seguinte, o veículo foi apreendido, foi conduzido para o pátio, as barracas desmontadas e apreendidas também, e o senhor conduzido para a delegacia lá de Cacoal, certo? Para a delegacia de Cacoal, aí o senhor vai se ver a oportunidade de ser ouvido lá, aí os veículos que estão aqui na manifestação vão ser apreendidos e as barracas recolhidas. Então, tem a oportunidade de se explicar lá em Cacoal. Beleza? Uma cena forte, né, para um pai de família, caminhoneiro que está ali, que nós dependemos dos caminhoneiros para comer. Uma cena forte. Claro, trabalhadores. E se estavam no acostamento fazendo uma paralisação, isso é direito, né? Agora, isso, eu não sei, você está me mostrando agora a imagem, eu já tinha visto na rede social, mas não sei se estava bloqueando vias. Bloqueando vias, como eu falei há pouco, eu discordo. Agora, esse mesmo rigor que a gente vê de uma tirania, a gente não viu quando foram lá pichar a casa da ministra Carmen Lúcia, né? Quando tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal, acho que o MST na época, né? Então, é aquela coisa dos dois pesos e duas medidas. Isso deixa o cidadão de bem indignado, né? Por que a justiça só atua numa coisa e não atua na outra, quando a questão é ideológica? Tem lado? É política que tá estimulando tudo isso? Então, o que eu digo para você é que eu fico, assim, me lembrou muito essa cena agora, você me mostrando, a Primavera Árabe. Né, quando aquele comerciantezinho do Aquitanda, um carrinho ali, era todo dia o pessoal cobrando imposto, e a polícia chegava e não sei o quê, e ele não aguentou tanta pressão, no desespero cometeu um ato contra a sua própria vida, jogou fogo, atirou fogo, e aquilo despertou ali na região inteira algo que mudou a geopolítica, né? Caiu lá o ditador de 29 anos, estava no poder, e eu acho que essa cena toca o coração das pessoas, né? E faz com que mais gente se desperte, mas eu insisto, pela cultura da paz, pela resistência pacífica, né? E cobrando seus representantes, e isso está acontecendo, e eu acredito que a gente vai ter para os nossos filhos e netos um desfecho diferente, porque a classe política está começando a olhar para a população, né? Eu estava com as costas viradas, agora está começando a olhar, e eu acho que isso vai render bons frutos para as futuras gerações, que o brasileiro está se apropriando da vida política, e isso vai ter resultado. Já teve nas eleições, pelo menos na questão de deputados e senadores, né? E a gente espera que se transforme isso em efeitos práticos, com votações de projetos importantes, acabando com o fim
do foro privilegiado, voltando à prisão da segunda instância, equilíbrio entre os poderes, mandato para ministros do Supremo. Tem muita coisa para a gente fazer reforma aqui no Brasil. Bom, é isso. E nós vamos cobrar, senador. Vamos cobrar. Ótimo. Porque o povo brasileiro realmente hoje não é mais o povo de antigamente, é um povo muito politizado, um povo muito preparado e sabe muito bem o que é, e é o direito do povo, enfim, que tem que prevalecer sempre. Aliás, em uma democracia verdadeira, é assim que funciona. É o poder do povo e para o povo, e venha do povo, né? É assim que tem que ser. Então, que os senhores escutem esses povos, né, brasileiros que estão aí pedindo, clamando aí por uma resolução que também depende muito dos senhores aí no Senado, de todos vocês. Acho que todos nós temos que fazer um meia-culpa nesse momento e observar, absorver todas essas informações e ir para frente. A corresponsabilidade, Karina, a corresponsabilidade disso tudo que está acontecendo é dessa casa que eu estou falando com você. E eu digo isso, quase todo dia eu falo isso para os colegas, mas é aquela coisa, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Eu quero terminar com uma frase de Martin Luther King, agradecendo a você pela oportunidade mais uma vez. Eu quero terminar com a frase que me veio aqui quando você mostrou essa imagem desse caminhoneiro brasileiro sendo preso, algemado, que eu acho que só faz aumentar a mobilização. A injustiça, ela acende uma chama no coração das pessoas de boa vontade. Então, tem uma frase de Martin Luther King, um grande humanista e pacifista da humanidade, que ele diz o seguinte: a injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, outra frase dele, célebre, é aquela: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, mas o silêncio dos bons. E o brasileiro está saindo do silêncio, está se manifestando. Deus abençoe a você, a todos que estão nos assistindo, e contem com a gente aqui no que a gente puder fazer. Tá, paz. Muito obrigada, senador Eduardo Girão. Estaremos acompanhando agora no dia 30 esse debate que vai estar acontecendo no Congresso ali. Ao vivo, para todo... Exato, que todos nós vamos estar aqui acompanhando e nós, o povo, estamos aqui, tá bom? Cobrando vocês e juntos, temos que juntos travar essa batalha. Vamos avante. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui no YouTube, vocês do Getter que estiveram conosco até agora. Meu muito obrigado e nos vemos na próxima live aí, pelos próximos dias. Quem sabe quando? Talvez depois da manhã tenha uma boa aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até mais. Senador, obrigada. Um beijo grande. Paz e bem. Tchau, gente. Os políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. Políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. Karina, está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina.